Boa tarde, Roberto Cardoso. Nós vamos iniciar hoje a reciclagem para operadores de caldeira, mas eu quero lembrar aqueles que estão me assistindo que a nova NR13 ela não determina o tempo quando deve ser feita essa reciclagem, nem como essa reciclagem deve ser feita, ok? Simplesmente ela determina que deve ser feito quando houver necessidade e que pode ser através de palestras, reuniões, etc. Fora, evidentemente, daqueles conteúdos do curso normal de 40 horas para operadores de caldeiras. Então, nós, nesse trabalho aqui, nós vamos colocar nele a nossa experiência de 36 anos como inspetor de caldeiras e vasos de pressão. Vamos apresentar para vocês algumas histórias verídicas, acontecimentos envolvendo caldeiras, e o porquê que isso aconteceu e como aconteceu. Nós vamos conversando à medida que vai desenvolvendo essas palestras. Nós estamos hoje com o módulo 1, e para iniciarmos, vamos compartilhar a tela inicialmente. Vamos compartilhar, compartilhando. E agora vamos chamar os slides para nós prosseguirmos. Ok? Bom. Ok. Ficou bom assim? Bom. Treinamento de segurança nas operações de caldeiras, modo de reciclagem da NR13. O que diz a NR13? No item 13.8.10 diz o seguinte: a reciclagem de operador deve ser permanente por meio de constantes informações das condições físicas e operacionais dos equipamentos, atualização técnica, informações de segurança, participação em cursos, palestras e eventos pertinentes. Então, isso é o que estabelece a norma regulamentadora. Nós temos aqui uma caldeira, e aquele que opera uma caldeira chama-se operador de caldeira. No lado direito, nós temos um carro Mercedes-Benz, e quem dirige um carro Mercedes-Benz chama-se motorista. É claro que há uma diferença gritante entre ser um operador de caldeiras e um motorista. Por exemplo, se você tem um carro Mercedes-Benz que custa aproximadamente R$ 500.000, e você vai contratar um motorista para dirigir esse carro, levando você no carro, evidentemente que você vai escolher um motorista muito experiente, vai tirar informações dele, vai ver a vida pregressa, algum acidente que ele tenha participado, etc, etc, etc. Claro que esses cuidados são necessários, porque, afinal, o carro custa mais de R$ 500.000 e você, dono do carro, estará dentro dele quando o motorista estiver dirigindo.
Agora, no lado esquerdo, nós temos aí um gerador de vapor, uma caldeira, que custa por volta dos 2 milhões de reais. E no momento em que você vai contratar um operador de caldeiras, exige apenas que ele tenha o curso de 40 horas, um estágio prático de 60 horas na caldeira. E isso para você é tranquilizante. Você acha que essa pessoa, atendendo esses dois quesitos, está ok. Vai operar a caldeira. Agora, se você estiver no trânsito num carro Mercedes e o motorista falhar por qualquer motivo e sofrer um acidente, claro, você está dentro do carro. Outras pessoas poderão ser atingidas também, outros veículos, etc. Isso é muito preocupante. Mas, meu amigo, a caldeira, se mal operada, negligenciada, e ela explodir, não só vai destruir a caldeira em si, mas também tudo aquilo que tiver nas cercanias. Se for uma fábrica, a fábrica será destruída, dependendo, evidentemente, do tamanho da caldeira. Mas poderá destruir literalmente a fábrica, atingindo inúmeras pessoas. Aqui nós temos um caso que aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Isso aqui é uma fábrica de calçados. Na época, as fábricas de calçados eram verticais, ou seja, entrava o couro cru e saía o calçado pronto. Essa fábrica, vocês estão vendo aqui na foto, ela tem um quarteirão inteiro e o prédio, 5 pavimentos. Ali você vê uma chaminé que nos indica que essa fábrica, para o curtimento do couro, necessitava ter uma caldeira. Só que essa caldeira explodiu. E esse foi o resultado da explosão. Notem na imagem, só restou de pé a chaminé da caldeira. O resto, tudo foi destruído. E não só o prédio da fábrica, como também a circunvizinhança. Veja na esquerda, houve a destruição de uma parte de outras instalações ou casas, lá sei o quê, que também foram completamente destruídas. Tal é a violência de uma explosão de uma caldeira. Foto da fábrica de sapato Brookton, Massachusetts, Estados Unidos, antes e após a explosão de uma caldeira em 1905. O acidente levou a maior parte dos Estados Unidos a adotar o Código ASME. Mas uma pergunta recorrente é: por que as caldeiras explodem? Vejam bem, temos estatísticas alarmantes de explosão de caldeiras. Uma das coisas mais importantes para nós entendermos a parte dinâmica de uma caldeira é nós
entendermos perfeitamente o cálculo da pressão. É muito comum confundir-se pressão com força. A pressão, no entanto, leva em conta não só força, como também a área em que ela atua. Isso é muito importante. Logo, a pressão P é resultante da ação de uma força F aplicada perpendicularmente contra uma superfície S. A pressão é definida pela seguinte expressão: pressão é igual a força dividido pela superfície. Essa é a fórmula da pressão. Nesta expressão, os respectivos valores são P, pressão expressa em unidade de força por unidade de área, quilograma força por centímetro quadrado. F, força total em qualquer unidade de força, por exemplo, o quilograma força. S é área total em qualquer unidade de área. Pode ser centímetros quadrados. Exemplo do cálculo da pressão. Tomemos um bloco medindo 10 por 10 por 50 centímetros, que pesa 50 quilos. Qual a pressão que ele exerce sobre o solo na posição vertical, como está na figura? Força, ou seja, o peso do bloco, é de 50 quilos. A área de atuação desses 50 quilos, porque ele está apoiado, está desprendendo o seu peso numa área de 10 por 10, que vai dar 6 centímetros quadrados. A pressão que ele exerce no solo é 50 dividido por 100, igual a 0,5, meio quilo, por centímetro quadrado. Tá? Muito bem. No mesmo caso, agora nós colocamos o bloco deitado. Evidentemente, a superfície de apoio aumentou consideravelmente. O peso do bloco continua o mesmo, 50 kg força. Agora, a área é 10 por 50, igual a 500 centímetros quadrados. A pressão vai ser igual a 50 dividido por 500, 0,1 quilo por centímetro quadrado. É a pressão do bloco nessa posição que ele exerce sobre o solo. Conclusão. Conclui-se, portanto, que uma mesma força aplicada em áreas diferentes resulta pressão diferente. Ok? Para que você entenda direitinho, vamos pegar um pneu de bicicleta. O ar que você coloca dentro do pneu da bicicleta, por exemplo, ele está numa área muito pequena, porque o pneu é fininho. Isso quer dizer que você, para deixar esse pneu numa pressão que aguente o peso de quem está montado na bicicleta, vai ser muito maior do que a pressão de um pneu de carro, por exemplo. Então, digamos assim, que você coloca dentro do pneu da bicicleta, digamos,
5 quilos de pressão, mas você vai botar no pneu do carro 2,5 quilos. Por quê? Porque no pneu do carro você tem uma área maior de atuação daquela pressão. Não sei se ficou bem claro. Unidades de medida de pressão. Conforme regulamentação metodológica brasileira, baseada na resolução com metro número 11 de 1988, todas as pressões reconhecidas na técnica devem ser formuladas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades de Medida, a saber. Então, esse Conmetro, em 1988, definiu que todas as medidas de pressão passarão a ser Pascal, quilopascal, megapascal, e as unidades como bar, quilograma força por centímetro quadrado, libra por polegada quadrada, ainda são de uso frequente e tradicional na indústria. Mas tudo que nós fizermos deverá ser a pressão definida em Pascal. Muito bem. Aqui eu tenho, para você entender direitinho, eu tenho aqui uma tabela de conversão de pressões. Então, eu tenho aqui o quilopascal. Tá? 1 quilopascal e o que ele significa nas colunas. 1 quilopascal equivale a 98,1 quilograma-força por centímetro quadrado. 1 quilopascal vale 6,89 libras por polegada quadrada. 1 quilopascal vale 101,3 atmosferas. 1 quilopascal vale 100 bar. 1 quilopascal vale 0,1333 milímetros de Hg. 1 quilopascal, 9,81 metros de coluna de água. Então, com essa tabela, daqui para frente, você pode definir qualquer tipo de pressão em quilopascal. Mas para deixar bem claro para você a influência de quando você vê um manômetro, olha o manômetro e diz assim, quantos quilos de pressão está a caldeira? Você olha e diz 10 quilos. Isso você tem que entender o que significa a pressão de 10 quilos na caldeira. Eu vou exemplificar. A força que tende a abrir esse bocal desse vaso de pressão, e esse bocal tem 30 centímetros de diâmetro, e a pressão atuante, ou seja, o ar comprimido que está dentro desse vaso, é de 10 quilograma-força por centímetro quadrado. Vamos aos cálculos. A força que vai tentar abrir aquele bocal. Diâmetro 30 centímetros, pressão 10 quilograma-força por centímetro quadrado. Nós vamos calcular a área. Qual é a área correspondente a 30 centímetros de diâmetro? Nós vamos fazer o cálculo da área. Vamos pegar uma fórmula, que para mim é a mais fácil de todas, é π, vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então, a área, π vezes 30 ao quadrado, dividido por 4, vai nos dar 706,83 centímetros quadrados. Ok? Muito bem. Então, a força que vai tentar abrir aquele bocal
é a seguinte. Nós vamos multiplicar 10 kg força por centímetro quadrado. Por quê? Eu quero que você entenda o seguinte. Quando você tem 10 kg força por centímetro quadrado, quer dizer que cada centímetro quadrado, cada centímetro quadrado daquela área está atuando ali 10 quilos de pressão. Ok? Então, nós vamos multiplicar agora a área em centímetros quadrado vezes 10. Certo? E nós vamos ter, então, uma força atuante que vai tentar abrir aquele bocal de 7.068,3 kg-força. Ou seja, 7 toneladas estão empurrando aquele bocal para abrir o tampo. Vamos voltar um pouquinho? Desculpa. Esse bocal, veja bem, a flange é 1 polegada de espessura. Os parafusos de força são tudo de 1 polegada. E quantos parafusos tem aí? Isso é extremamente necessário, porque a força atuante para abrir esse bocal é muito forte. São 7 toneladas. Mas, para ficar mais claro, vamos fazer outro exemplo. Agora, pegamos um digestor que tem um diâmetro, esse diâmetro, de 120 centímetros. E a pressão de trabalho desse digestor, na massa, é de 4 kg-força por centímetro quadrado. Vamos fazer o cálculo. Pressão 4 kg, diâmetro 120, área πd2 sobre 4, área π vezes 120 centímetros ao quadrado dividido por 4, dá 11.309,4 centímetros quadrados. Então, vou voltar. Esta área que tem da tampa, do tampo do digestor, essa área é 11.309,4 centímetros quadrados. Ou seja, cabe 11.309,4 centímetros quadrados dentro daquele tampo, daquele diâmetro do tampo. Tá? Então, vamos calcular a força. A força é área, né, vezes a superfície. Nós temos que a pressão é 4 kg-força por centímetro quadrado, atuando em 11.309,4 centímetros quadrados. Então, a força atuante, que está tentando abrir aquele tampo do digestor, é 45.237,6 kg-força. 45 toneladas de força está tentando abrir aquela tampa do digestor. Ok? Mas vamos mais adiante. Agora, eu tenho um vaso de pressão, que é um depósito de líquido, cujo diâmetro é 90 centímetros, e amônia, as instalações de amônia, trabalham com 12 quilos de pressão. Vamos fazer o cálculo. Então, a área dos 90 centímetros dá 6.361,57 centímetros quadrados.
Agora, vamos fazer a força atuante. 12 quilos vezes 6.361,53 centímetros quadrados. A força atuante é de 76.338,45 quilogramas. Ou seja, 76 toneladas está tentando abrir os tampos desse vaso de pressão. 76 toneladas. Ok? Espero que você tenha entendido perfeitamente o que é a pressão interna de um vaso de pressão ou de uma caldeira a vapor. Ok? Obrigado por enquanto. Assista a seguir o próximo vídeo. Muito obrigado. Vamos descompartilhar. Vamos descompartilhar. Encerrando.